Minha diretoria terminou agora no Maracanã o fantástico e memorável jogo Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. Mais um daqueles jogos à la Diniz, né? O Diniz já tem na carreira dele, já tem no currículo dele um épico Fluminense Grêmio lá na Arena do Grêmio. Foi 5-4, se eu não me engano, né? O Fluminense vira o jogo depois de estar tomando 3-0. Só que hoje ele ganhou. Hoje ele ficou com 5-3, conseguiu o resultado para cima do Atlético Mineiro, favorito, o Galo, poderoso Galo. Quase completo ali, só sem o Zarate entre os titulares. E o Fluminense se impôs, conseguiu criar as oportunidades de gol e fazer os gols, que é muito contraditório você olhar um jogo desse e falar assim, bom, então como é que se construiu Fluminense 5, Atlético Mineiro 3? Se você perguntar para alguma pessoa, passar o treinador dos dois times e o cenário, na cabeça dessa pessoa ele vai falar assim, pô, cara, o Atlético deve ter ficado atrás defendendo, o Fluminense com aquela posse de bola do Diniz, tocando a bola, e, pô, o Atlético Mineiro indo no contra-ataque. Não, quem teve a bola foi o Atlético, um pouco mais do que o Fluminense, e o Fluminense com calma, mas com bolas esticadas, com lances diretos, com velocidade, e fazendo algo que não é uma característica dos times do Diniz, encontrou os gols exatamente dessa maneira. Muito provavelmente porque o Atlético Mineiro esperava por isso, né? Esperava pelo contrário, né? Esperava pelo fato de que, eu sei que o Fluminense vai vir em bloco e tocando a bola. Então eu me posto e saio pro jogo. Né? E aí você tem talvez a justificativa ou a expectativa de que jogadores como, por exemplo, o Ademir do lado direito fosse uma válvula de escape. Né? Você tem talvez essa leitura do jogo. Desculpa, eu esqueci de falar também que o Arana evidentemente não estava no jogo hoje. Mas o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Né? Aconteceu o contrário. O Fluminense, quando ele retomava a bola do Atlético Mineiro, ele espetava a bola em velocidade. Aquilo que a gente sempre reclamou, que os times do Diniz não tinham essa característica, essa capacidade de fazer, hoje o Fluminense fez. E fez até o momento de deixar o jogo numa situação confortável. O Fluminense fez 2-0, o Atlético encontra um gol com o Hulk numa bobagem do Fábio. E aí, olha a minha máquina de lavar avisando que tá pronta. Não vou parar, foda-se. E aí o Samuel Xavier faz 3-1 pro Fluminense. Antes de terminar o primeiro tempo, o Jair marca um gol e fica 3-2 pro Fluminense. Volta o segundo tempo, você volta com o jogo de novo aberto, porque, 3-2, o Atlético é melhor que o Fluminense, ele tem mais time que o Fluminense. E o Atlético, com 8, 9 minutos do segundo tempo, o Sacha marca o gol e empata o jogo. Aí, irmão, o cenário volta para aquele esboço inicial de falar, bom, então agora o Fluminense toca a bola e o Atlético vai ser mais agudo, né, mais diagonal, vai mais, né, vai mais para dentro do gol. Não. E de novo o Fluminense vai lá, minutos depois o Cano marca o gol e o Fluminense continua tocando a bola com calma e o Luiz Henrique marca mais um. Luiz Henrique que foi o grande protagonista do jogo, apesar do Cano ter feito 2 gols e tal. O Luiz Henrique foi o cara que, além de ter dado 2 assistências e ter feito um gol, o Luiz Henrique provocou, driblou, causou briga no intervalo, teve tudo que ele tinha direito, fez dancinha quando marcou o gol, fez tudo que ele tinha direito. A única coisa que o jogo de hoje não teve para ser assim perfeito foi o público. Infelizmente tinha só acho que 10, 11 mil pessoas. Não é um público para um jogo desse, a gente entende, o Fluminense não estava bem, o último jogo foi uma tragédia e tal, mas foi uma tragédia também numa chuva que não dá, né, gente? Mas, né, vem de perder um clássico e tal, tudo bem, mas ainda assim, contra o campeão brasileiro, dava pra ter levado uma galerinha a mais pra dar um empurrão ali, né? Quem não foi hoje, sifo, porque perdeu um jogo que talvez você não vai ver tão cedo outro parecido. Algumas considerações sobre a partida e sobre os arredores da partida, né? Porque, por exemplo, de novo a gente tem que ver aquela cena engraçada de ter a cena lamentável no intervalo do jogo, ou seja, o Luiz Henrique estava ali fazendo a graça dele e tal. Quando termina o primeiro tempo, o Atlético acaba de fazer o segundo, ou seja, o jogo não está mais nas mãos do Fluminense, o jogo não está mais ganho, e o Mohamed, o treinador do Atlético, dá um cola ali no Luiz Henrique, dá uma apavorada no moleque lá, fala, então, comemora agora aí, pô, tá comemorando o quê? Tipo, tamo no jogo, né? E aí os jogadores do Fluminense vêm, empurra, e aí você vê a liderança, né? Quem que acerta a briga? O Felipe Melo e o Hulk. Os dois vão lá, um puxa, conversa, fala na orelha do outro, e os dois resolvem a briga. A liderança é a referência dos outros jogadores. Ou seja, o que aqueles dois decidirem vai acabar sendo decisivo. E aí saem os jogadores, vão pro vestiário e tal, não sei o que, tudo certo. E aí os comentaristas falando aquelas frases feitas de merda, né? Não, isso é lamentável, não precisa disso. Pra que o jogador vai fazer isso? Como se as pessoas achassem que o jogador de futebol ele perde a cabeça porque ele pensou naquilo. Perder a cabeça porque você não está pensando, querido. Então, né, aquele é um ato de que você não está controlado.
que a emoção passou por cima da sua razão. Então ficar calculando, né? Mas veja bem, ele não ganha nada com isso, veja bem, isso não é bom pra ele. Porra, óbvio que não, caralho, mas o cara tá descontrolado, o cara não tá fazendo aquilo que ele quer. E a cena lamentável, o descontrole do jogo é parte do jogo, é parte do grande jogo. Então, ninguém chutou ninguém deu na cara de ninguém, não, então tá tudo certo, irmão, porra. E se der na cara de alguém, tá tudo certo também, o juiz tem um cartão pra isso, entendeu? Tá tudo resolvido, mas teve a cena lamentável, ou seja, os dois times estavam mexidos com o jogo. Né? Quando você vê esse tipo de resultado, esse tipo de reação no intervalo, o torcedor se valida daquilo que ele acredita, que é tipo, pô, esses caras estão se importando também. Não sou só eu que tô querendo pra caralho ganhar o jogo hoje. Os dois times queriam. Agora, o Atlético Mineiro tá razoavelmente abaixo do Atlético Mineiro do ano passado. Mas repito, o Atlético Mineiro do ano passado, no mês de maio e junho, tinha torcedor do Galo pedindo pro Cuca sair porque o time ainda não tinha decolado. Então tem esse precedente. Acho que o Mohamed faz um trabalho igual ao do Cuca? Ainda não. Né? Acho que ele é a melhor aposta do mundo, que ele é o melhor técnico do mundo, que ele tem que ser incontestável? Não. Mas eu mandaria o cara embora? Não, cara. Porra, o Atlético tá lá em cima no Campeonato Brasileiro, tá classificado na Libertadores. Porra, não tem motivo para você fazer, né, o escândalo que alguns atleticanos aí, principalmente na internet, já estão fazendo. Né? Esse cara não dá, não é bem por aí, né? Acho que o Atlético caiu um pouco do ano passado para cá, sim, mas é um período do ano onde o Atlético não tende a estar no seu topo. Então tá tudo certo, perder pro Fluminense do Maracanã é absolutamente normal. O Fluminense é um grande time e tal, embora não seja hoje tecnicamente do mesma qualidade do Atlético, é um grande clube e tal, e tem bons jogadores como o Cano, esse Luiz Henrique é muito bom jogador, então tá tudo certo, não tem por que criar agora esse tipo de discussão em cima do treinador. E por outro lado, o Diniz, que aquela coisa, metade da torcida do Fluminense ama, metade odeia, como em todos os lugares que ele passa, tem um começo no Fluminense com um resultado desse que apaga até as coisas ruins, né? Porque o torcedor do Fluminense fala, pô, olha só, eu peguei o campeão brasileiro, eu joguei pra cacete, eu fiz belíssimos lances, eu fiz um golaço, porque o primeiro gol do Fluminense foi um golaço, né? Um puta toque de bola ali, de deixadinha do Luiz Henrique pro Arias bater, e sair goleando o Atlético Mineiro, que não toma uma goleada há algum tempo, né? Dentro do Maracanã e tal. Então, o Diniz é um... Ele tem uma característica muito do caralho, assim como o futebol é cruel com ele muitas vezes, ele domina amplamente o jogo e perde o jogo, às vezes o futebol também parece querer compensar, sabe? Tipo assim, ó, Diniz, então fica com esse jogo memorável na tua conta. Esse aqui deve ser o segundo ou terceiro já da vida dele. Que ele mantém a forma de jogar independente do adversário, do jeito e tal, não sei o quê. E fez 1-0, vamos até o segundo. Foda-se, eu vou abrir aqui e vou tomar outro. Ele podia ter fechado a casinha. Ele podia ter feito 3-1 e fechado a casinha. Mas não, segue. E às vezes a insistência dele gera esse tipo de resultado. Então, parabéns para os dois times hoje, especialmente o Fluminense, que foi merecedor, foi melhor do que o Atlético Mineiro, embora os números do jogo não sejam nenhuma discrepância muito grande, tá? O Fluminense deu 13 chutes a gol, o Atlético deu 11, o Atlético teve 57% de bola, o Fluminense 43%, número de faltas 13-15, aqui você tem um fator interessante, tem uma estatística agora chamada ataques perigosos. Imagino eu que sejam ataques onde você tem uma condição promissora de criar a jogada, e não necessariamente uma perda de gol. Né? A estatística de perda de gol também está aqui. O Atlético Mineiro teve 4 lances de quase gol e o Fluminense teve 2. O que isso mostra? Isso mostra que hoje o Fluminense foi letal e que o adversário não. Ou seja, a grande reclamação do torcedor em cima do Diniz hoje foi invertida. O Fluminense, quando foi, fez. O Atlético, quando foi, não fez. Esses ataques perigosos, o Atlético teve 50. Tá? E não são perigosos de serem lances de extremo perigo. Tá? Ataque perigoso, imagino eu, estatisticamente, que seja você chegar próximo ali, né, à grande área e tal, e criar, com o seu domínio, e criar uma situação onde você pode, talvez, dar o último passe. O Atlético deu 21, então o Fluminense deu 21, o Atlético deu 50. Você vê como o Atlético Mineiro foi hoje o Fluminense. E o Fluminense teve o seu dia de campeão brasileiro hoje. Grande jogo.